Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou começar o programa falando de uma pessoa que deixou realmente a sua marca na televisão, na vida de todo mundo. Eu nem sei como começar o programa, para te falar bem a verdade, porque é uma coisa tão inesperada, é uma pessoa que a gente gosta tanto. Eu sei que todo mundo já falou do Gugu, sou mais uma pessoa que estou aqui falando, mas realmente ele é uma pessoa muito especial. Ele é e sempre será uma pessoa que morava no meu coração, na sua casa. Ele estava sempre levando alegria, levando emoção, surpresas. Eu acho que ele levava uma coisa assim, uma esperança de uma vida melhor, né? Porque o Gugu tinha isso, estava sempre com aquele sorrisão no rosto, com o microfone na mão, dando o melhor de si, trabalhando. Aí essa vida, quando é assim interrompida tão rapidamente, tão inesperadamente, a gente fica meio sem saber o que falar. Eu aprendi a fazer super pop e eu nunca imaginei que eu tivesse que fazer um programa como esse de hoje. Mas estamos aí, vamos fazer e vamos fazer uma homenagem, antes de mais nada, para você, Gugu Liberato. Roda o programa de hoje. Uma carreira de sucesso. Viva a noite! Mais um programa Sabadão Sertanejo. Valete. Certa resposta. Ei, não quer saber de papo. Está começando mais um Domingo! O Brasil recebeu Augusto Liberato de braços abertos. Minha, muito obrigado. Olha! Ai, Socorro! Eu sou um veículo, sou usado para isso. Vamos chamar assim, sou usado para fazer as pessoas felizes. meu Deus! Um apresentador que fez história. Não. Como é que esse bichinho aí? Roubou. Agora é pá, Bahia. Não vai. Barbaridade. Falando. Vai dar barriga, não. Uma. O short do popó. O quê? Gugu sempre foi um pai e um filho exemplar. Ele gosta de brincar com a gente, né? Só que quando eu faço alguma coisa errada, ele fica bravo. Eu pegava na mão dele. Eu achava ele o homem mais forte do mundo. Na última quarta-feira, dia 20, o apresentador sofreu um acidente doméstico. Bateu a cabeça ao cair de uma altura de 4 metros. E, infelizmente, teve morte encefálica. Foi, sinceramente, eu nunca perdi pai, eu nunca perdi mãe, eu nunca perdi avó. Foi a maior perda que eu tive. Em nota, a família divulgou: este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, aos 60 anos, em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Te bate uma saudade? Ah, bate. Bate mesmo. Todo começo é suado, é difícil. Mas eu acho que, passados depois de tantos anos, a gente chega à conclusão que valeu a pena. Obrigado pelo carinho. Eu fico aqui assistindo essas imagens e realmente a gente é quase que mentira. Parece que é uma brincadeira, uma pegadinha inacreditável essa história. Eu não consigo. Eu vou fazer o programa, mas eu vou fingir que eu estou sonhando, porque eu não consigo, né, Sônia? Verdade, Luciana. Boa noite, acho que querida. boa noite a vocês. Eu não consigo, parece que não... É a sensação geral é essa, né? Ninguém assimilou ainda, sabe? Parece que a gente está vendo um filme que não é real. professor. Que daqui a pouco vem ele avisando de novo que é uma fake que news. que A era gente fake fantasia assim, né? Não é? Porque foi tão na sequência a morte da história de fake news. Enfim, é um choque ainda para todo mundo. Eu acho que vai ser durante muito tempo uma morte, né, prematura. Jovem, né? E uma coisa trágica, realmente. Sônia, você trabalhou muito com o Gugu. Você era Trabalhei repórter bastante, dele, trabalhei, era repórter do programa, fiz de tudo, né? Além Era de conhecer a família inteira. repórter de rua, repórter do helicóptero, depois virei convidada, jurada, participava do que tivesse para fazer, a gente estava lá. O Gugu sempre foi uma pessoa muito alegre. Sim. Ele, na private life dele, na vida privada dele, também era assim? Ele tinha uma alegria de viver, um bem-estar com a vida. Ele não era aquele eufórico, aquela pessoa de altas gargalhadas que sempre está, né, a 1000 por hora. Não, ele tinha um lado tímido, introvertido muito grande. Ele era uma pessoa de se entregar para uma amizade, para levar para a casa dele, mas
escolhidos a dedo. Claro, ele normal. normal, Mas ele tinha uma todo cara mundo de faz. felizinho. Ele era feliz, isso com certeza. E se serve de consolo para muita gente, é o que eu tenho falado. Ele foi embora de bem com a vida. Claro. Só agradecendo a tudo que ele já tinha conquistado e o que ele pretendia conquistar ainda pela Não, frente. e ainda conseguiu fazer uma coisa muito nobre, né? Que doou e ajudou 50 pessoas, né? A gente já vai falar sobre Exatamente, isso. vamos né? falar Foi sobre feita à isso. vontade dele, né? É o símbolo que fica da generosidade dele, porque ele era muito. Eu vou falar boa noite para Luísa Ambiel também, que trabalhou muito com ele, que conhecia. Tudo bem, Luísa? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Lu. Oi, pessoal de casa. Tá com uma cara de abatida, emocionada, como todo mundo, né? Tô sim, não vou mentir, não. Cheguei aqui e falei, não vou nem ver as imagens, né? É difícil, né? É muito ruim. Renata Banhara também teve a oportunidade de trabalhar bastante com o Gugu. Logo no seu início de carreira, fez Então, até a banheira, não fez? Ele viu uma matéria, né, com o Luciano Huck e Otávio Mesquita, ele mandou me chamar, a dona da banheira era a nossa rainha aqui, e aí ele gostou, ele mandou mudar a cor do cabelo, ele falou, eu queria um nome artístico, ele falou, você já nasceu artista, você nasceu Renata Banhara, e eu queria mudar o nome, ele falou que não, mas eu estou igual a todo mundo, eu também eu não paro de pensar nele, e eu não acredito que aconteceu isso. Parece que é mentira. É. Eu vou falar com o Eduardo, que está aqui ao meu lado, que também é muito próximo do Gugu, maquiador e amigo, né? Tudo bem, Eduardo? Olá, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quantos anos você trabalha com o Gugu? 14 anos, Lu. É uma vida. 14 anos e pior que assim, o Gugu, a gente ficou afastado somente 3 anos. Eu trabalhei no SBT, fui durante 10 anos cabeleireiro e maquiador da Hebe. E o Gugu voltou, eu voltei com o Gugu justamente 4, 5 dias depois que a Hebe tinha morrido. Então, nessa volta, são quase 8 anos com ele. E era uma convivência diária, de conversar, de cuidar. Eu não era apenas só um maquiador. Não tem isso. Meu maquiador sabe tudo da minha vida. Você então, acaba assim, um dia bom, um dia ruim. Eu fazia questão de cuidar, eu fazia questão de... Ele tinha... agora, com esse formato de reality, então a gente estava em lugares diferentes. Então, eu sempre fiz questão que o camarim dele tivesse aconchegante para ele. Então, sempre colocando fotos da família, fotos dele, para que quando ele sentasse ali na minha cadeira e a gente começasse a conversar, ele se sentisse em casa. Tá bom, você vai me contar um pouquinho mais, inclusive, o que eu fazia feliz, que isso é importante, né? Claro. Esse aconchego do camarim. Sim, com certeza. E eu vou falar boa noite também para ele, que eu não tô me aguentando. A minha vontade era já ter falado com ele logo no começo, porque é o que todo mundo quer saber. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo Calderaro, ele é neurologista, e o que todo mundo quer saber é como assim, porque quando eu ouvi, Dr. Marcelo, o que aconteceu, no primeiro momento eu liguei para o meu amigo Pagura, que é neuro, e falava, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Porque a gente não imagina que uma pessoa tão jovem, 60 anos hoje em dia, é uma pessoa jovem, ativa, que inclusive estava subindo para fazer uma coisa de menino. É um reparo, quer dizer, estava pronto para isso. Como é que cai, bate a cabeça e morre? A gente não consegue conceber que isso possa acontecer, doutor Marcelo. Quer dizer, qualquer pessoa está sujeita a isso. Se eu bater a cabeça aqui agora, também posso morrer na hora? Bom, obrigado, antes de mais nada. Eu acho muito importante essa mensagem. A gente sempre pensa em morte dentro de um contexto de pessoas que estão doentes, né? Mas se a gente pegar uma população de pessoas que estão saudáveis, trabalhando, andando, as causas ditas externas, que são aquelas situações em que a gente tem um acidente de carro, um acidente em casa, cai, bate a cabeça, contribuem de uma forma muito importante para essa estatística, né? Acidentes domésticos? Na idade dele, ativo assim, foi um acidente mesmo. Mas se a gente pegar, por exemplo, um idoso cair, 60 anos, né? 60 anos não dá para chamar de idoso, né? Mas, de qualquer forma, 80, uma pessoa de mais idade tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer é uma causa importante de mas morte. com 80 anos, não com 60, né? Na verdade, acima dos 60 anos. É claro que hoje, 60 anos... Tem gente correndo maratona. Exato. Com 60. Bom, tem de 80 correndo maratona, exato. mas o fato é que não é um número desprezível. Cair e bater a cabeça e morrer
por causa disso, é uma causa que contribui de uma forma relativamente criança grande. morre, né? Bate a cabeça. Agora, a gente vai até falar com a Sônia, porque o que a gente soube, né, Sônia, é que ele estava fazendo um reparo em cima e que tinha uma drywall. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, e aí você me corrige se eu estiver errado, nos Estados Unidos as paredes não são que nem aqui, que é aquela parede consistente de tijolo. Lá é uma coisinha fininha, porque é tudo feito muito rápido. Eles constroem uma casa em 3 meses, o negócio está lá em pé. E aí parece que ele achou que era laje, né? Ele foi, acho que essa era a impressão que ele tinha. Que ele pensou que fosse uma laje, ele achou né? que era laje. É isso que a Rose Miriam, a companheira dele, sempre, desde que isso aconteceu, ela tem questionado como é que pode uma construção ser assim. Mas elas são assim, exatamente. Assim. Agora, eles eram estrangeiros, estavam comprando uma casa nos Estados Unidos, e eles não foram orientados em relação a nada. Ele viu aquela coisinha branquinha, ele achou que ele estava andando num piso normal. E aí bateu numa Quando mesa, ali, isso? Exatamente. Ele andou sobre a manta de vidro com a capinha de gesso, porque tem as estruturas, tem as ripas de madeira, que lá eles sabem que para evitar essa cair, lã de vidro, né, onde tem, não pise. Claro. Tanto que eles sabem onde são as estruturas de madeira. É como se fosse aqui, ó. Exatamente. Tá vendo esse lugar vazadinho branco? Aqui é frágil. As vigas seriam as coisas de madeira. Você teria que botar uma perna aqui de um lado na madeira, a perna no outro e passar por ali. Ou tem pessoas que colocam as tábuas, né, consistentes para segurar mais o piso. E ele foi pisar exatamente sobre o piso. Ele abriu um rombo. Abriu um rombo. Né? Exatamente, é isso. E ele caiu, não é, com o peso do corpo, com a gravidade muito maior, bateu primeiro a cabeça no móvel. Agora o neurologista está dizendo que foi na escada de ferro que levava até o sótão. E aí ele já entrou, ele chegou ao hospital em coma profundo. Doutora, como é assim? Porque nem operaram, né? Houve as pessoas conversaram, vamos operar, não vão. O que acontece? Aí está lá o cérebro, aí bate a cabeça, aí explode as veias, sangra, tem um sangramento, uma hemorragia. O que acontece? Existem vários tipos de possíveis lesões quando a gente bate a cabeça. Algumas dessas lesões, elas não são cirúrgicas, elas são como que uma pancada no cérebro inteiro e que acaba inchando o cérebro e causa um aumento da pressão dentro da cabeça. E não tem o que fazer, porque não tem um pedaço que a gente pode tirar. Às vezes me falam que tira um pedaço do osso e deixa fora. Então, quando a gente tem uma lesão que seja um sangramento localizado, pode ir lá e tirar o sangramento. Outras vezes, quando existe um inchaço localizado, pode, por vezes, arrancar um pedaço da calota craniana para propiciar que aquela pressão ela seja aliviada pela retirada da calota craniana, do crânio. Depois coloca de volta. Depois coloca de volta, mas pelo menos salva a vida da pessoa naquele momento em que o que estaria inviabilizando a vida era justamente esse aumento da pressão intracraniana. Né? Mas no caso dele... Não... Aparentemente, eu não vi os exames, obviamente, né? Mas o que foi anunciado é que ele não teve a possibilidade de ser operado. Provavelmente, a lesão que ele tinha é uma inferência minha, de novo, eu não vi os exames, mas provavelmente não era uma lesão de conduta cirúrgica. Ele teve um sangramento muito grande. Então bateu e começou a sangrar. De grande extensão, realmente. Um sangramento que não daria para ir lá e arrancar fora, de tão grande que era. Fora, né? Parece que... Então, as informações que a gente tem é do sangramento mesmo, e quem chegou a vê-lo na UTI, né, diz que ele tinha um lado do rosto completamente inchado e ainda um sangramento pelo ouvido. Então, bateu mesmo, assim. Tanto que ele chegou no tal grau da escala Glasgow, né, de 3, que é o coma profundo. Exatamente. Como é que sabe isso? Então, é aquela coisa da pupila não dilata? Como é que é isso? Essa escala que a Sônia colocou é uma escala que ela mede basicamente 3 parâmetros. O quanto que a pessoa está responsiva se comunicando, o quanto que a pessoa obedece a comandos motores, né? Eu levanto o braço, aperta a minha mão, etc. E se a pessoa está de olho aberto ou não, baseado no tamanho do estímulo que a gente dá. A gente dá pontos
E quando recebe apenas um ponto em cada um desses 3, é que tem o tal do Glasgow nível de 3, que é o mais baixo que existe em relação... O que seria o ideal? Nós todos estamos em Glasgow 15 aqui. A nossa soma aqui é Glasgow 15, porque nós estamos conscientes, orientados, conversando, Ele não etc. recuperou a consciência. Ele chegou, ele Então, na caiu, realidade, já estava inconsciente e ele foi embora. Ele foi atendido rápido? Foi. Está em Orlando, né? Primeiro mundo, o negócio Exatamente, lá é rápido. foi. Assim, segundo também as informações que a gente tem, ele subiu e caiu muito rápido. E a esposa é médica? Não é? A esposa é médica, ela viu o momento em que ele caiu. Na verdade, ela não viu, ela ouviu o estrondo. Ela foi a primeira a vê-lo e depois os filhos. E aí, claro, eles entraram em desespero, não é? Queriam pegá-lo para botar no carro para levar para o hospital. Aí a médica falou mais alto na cabeça dela. Não. Né? Ela falou: calma, nós temos que ficar calmos e vamos chamar o resgate. Veio o resgate, levou, e assim, em momento algum ele recuperou a consciência, e na entrada logo eles já diagnosticaram esse nível de inconsciência, que seria mesmo o coma profundo. Problema que isso deteriorou muito rapidamente para a morte encefálica, para a morte cerebral. Um dos exames logo apontou que não havia mais a circulação sanguínea. É isso, doutor? Eu queria perguntar uma coisa até para a Sônia, porque ela sabe, né? Ela tem as fontes mais, assim, porque o que chega para a gente, por exemplo, eu queria saber de você. Hoje me falaram assim que antes dele cair, chegar no chão e bater a cabeça na quina, ele bateu a cabeça lá em cima, nessas madeiras que você colocou. Isso confere ou não? Olha, ele bateu a cabeça já direto? As informações não, mas as informações até agora muito menos, mas elas eram muito desencontradas, muitas versões em relação a isso. O que o médico brasileiro, o doutor Guilherme, que esteve lá, ele trouxe uma nova versão para a gente, porque antes seria a cabeça batendo na quina de um móvel, de que não, ele teria batido a cabeça unicamente lá em cima primeiro, na queda, né? Não, nos degraus da escada de ferro que foi davam batendo? acesso. Hã? Bateu, foi batendo? Parece que bateu uma vez, pelo menos. Não sei se ele veio batendo, me parece que não. Então, são coisas que só eles, efetivamente, podem explicar para a gente. Mas a nova informação dada pelo médico é que ele bateu a cabeça nos degraus da escada de ferro. Então, na realidade, quando chegou no chão, já estava inconsciente. Bateu no Sim, degrau, ele já chegou inconsciente existe ao essa chão. possibilidade, ouvindo dessa forma. Agora, veja, é um preciosismo, Mas, né? doutor, Assim, não dizer se sofreu, bateu 1, 10 ou 20 vezes... Não importa, morreu. Não importa. Importa Isso, o tamanho da definiu. lesão causada por qualquer uma dessas pancadas. Mas, doutor, Sim, doutor, mas desculpa, Lu, Não, mas assim, eu fiquei assim, lógico, nada disso vai aliviar a gente, mas assim, quando me falaram essa que eu perguntei para a Sônia, Sim. eu pensei assim, lá em cima, ele já bateu a cabeça, eu falei, bom, então ele já desmaiou. Quando ele chegou no chão e bateu a cabeça na quina, ele não sentiu dor. Então a gente quer mas eu acho pensar que não nisso, que sentiu ele dor. não tenha Segundo sentido as dor. descrições, Ele sentiu dor, doutor? Não dá para eu te dizer nem que sim, nem que não. O que a gente pode falar é que, pela rapidez com Foi que muito tudo rápido. aconteceu, ele não deve ter tido noção Não deve do que ter tido estava tempo de acontecendo. pensar. Até porque o corpo entra em... entendeu né, o que estava tem- acontecendo, infelizmente. Foi muito rápido. E, olha, a família... de tudo isso, eu entendi uma coisa. Ele tinha já expressado que ele queria ser doador de órgãos. É uma coisa que, no Brasil, a gente não tem a prática de fazer. Muita gente faz, mas gostaria que mais pessoas fizessem. E ele conseguiu fazer com que a vontade dele fosse exercida de uma forma grandiosa, né, Sônia? É verdade. Ele conseguiu ajudar 50 pessoas. Olha isso, gente. Quer dizer, até em momento de morte, uma pessoa iluminada. Assim, Até os arrepiada. ossos, né? É verdade. 50 pessoas estão aí com uma vida melhor, com uma possibilidade de talvez enxergar de uma córnea, de uma coisa Exatamente. pelo Gugu, né? Mais Queimados anos de em relação vida, à com pele. coração novo. Ele era Assim, jovem, né? Exatamente. É uma coisa que ele sempre falou. Inclusive, a gente tinha, sei lá, o mesmo cardiologista, o Dr. Hassan Hussein, do HCO. E uma das últimas vezes que eu vi o Gugu e que a gente bateu papo foi no consultório do médico. E ele faz e fez esse ano também o check-up dele normalmente. Todo ano era sagrado, normalmente a gente se encontrava.
E ele estava muito animado, muito saudável, cheio de projetos. Ele falou, olha, Sônia, vem coisa boa por aí o ano que vem, que seria já 2020, isso tem 2, 3 meses, e talvez um novo formato de um reality. Quer dizer, ele estava muito cheio de energia para muita coisa ainda que ele ia fazer e poderia fazer realmente. Né? Ô, Sônia, a família, aliás, eu não sei se vocês viram que a família escreveu uma carta como se fosse o Gugu. E eu gostaria de ler essa carta agora. Emocionante, muito. Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade e a vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi dos meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles, aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora, eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E, nesse momento, eu quero praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho o meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Aos meus familiares, eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenho certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando a minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu. Foi, né? Foi realmente. Lá eles têm esse ritual, né, no hospital, essa coisa toda. Teve essa carta escrita na primeira pessoa, teve uma carta dos médicos para a família, e uma coisa que não foi falada, mas que também existiu, foi cada membro da família escreveu num papelzinho uma frase para o Gugu, que depois foi colocada junto do corpo dele. É muito triste, né? Muito querido, muito bonito, né? E extremamente triste. Mesmo. Gente, mas é o que eu digo, que sirva também de exemplo. E mais uma coisa que o Gugu pode trazer para a gente, você que está aí, diga que você é um doador de órgão, por que não, né? Você que é fã do Gugu, faça isso até como exemplo que ele tenha dado para você. Bonito isso, né? Uma pessoa jovem que ajudou um monte de gente. Ele sempre falou isso, era bonito. Uma coisa, um desejo expresso dele muito naturalmente. Poder ajudar, vezes, né? Quando falou da morte cerebral, a primeira coisa que eu pensei também. Ele vai doar os órgãos. Nem tinha saído nada, assim, eu falei, ele vai doar. Ele convivia com ele, sabia. É isso, doutor. Às vezes a gente mantém uma pessoa respirando por aparelhos, mantém o corpo vivo para poder doar os órgãos, que o hospital tem que localizar quem precisa, não é isso? Então, vamos lá. Uma vez estabelecido a morte encefálica, que tem critérios extremamente técnicos para isso, existe uma série de coisas que podem ser feitas, né? A doação de órgãos é uma dessas coisas, é uma das mais nobres, sem dúvida nenhuma. É importante que cada um de nós deixe para os nossos familiares essa mensagem do que a gente gostaria. Claro. Eles vão ter que tomar essa decisão de qualquer forma, e é sempre bom tomar a decisão com base no que a gente queria, como foi o caso do Gugu. Né? A gente, entre o processo de determinação da morte encefálica e a captação, por assim dizer, dos órgãos para os receptores, obviamente existe um processo de manutenção desses órgãos em terapia intensiva. Então, o corpo, por assim dizer, ele fica sendo mantido para poder doar os órgãos, para que seja possibilitada a doação. O coração tem que estar batendo, o pulmão tem que estar batendo, a pressão tem que estar boa. Então, existe assim chamada... Esse cuidado. Existe assim chamada manutenção do potencial doador. Entendi. Muito obrigada, doutor Marcelo. Muito obrigada mesmo pela sua colaboração aqui com a gente. Bom, gente, o Silvio Santos foi muito mais que um patrão para o Gugu, gente. E apresentador, ele era grato por tudo que o mestre da TV lhe ensinou. Ele sempre disse isso, né? Coloca aí. Um professor que ensinou tudo. Antes de trabalhar na frente das câmeras, eu trabalhava com ele no palco, na produção. Trabalhei anos direto com ele. Então, tudo que eu sei foi ele que me ensinou. O programa Silvio Santos tem o prazer de receber um animador que, na minha opinião, será um dos melhores animadores do Brasil em muito pouco tempo. Aqui vai, Gugu. Vamos começar com um abraço. Oi! Assim, Gugu Liberato define a relação com Silvio Santos. Eu trabalhei com ele dos 15... ia fazer 15 anos, no mês que eu entrei lá, eu ia fazer 15 anos de idade e fiquei até 2009. Então, eu fiquei de 1974 a 2009. Que loucura. Com 38 anos. E revelou que chegou a pedir ajuda ao patrão. Falei para ele assim, e eu queria falar baixo, né? Silvio, não estou sem dinheiro, né, para pagar o táxi. Como é que eu vou para o táxi para o aeroporto? Aí o Silvio, bem alto,
Não tem dinheiro? Não tem dinheiro? Um dos momentos mais emocionantes na trajetória de ambos foi a entrega do Troféu Imprensa. Eu tenho a impressão que este vai ser um dos momentos mais felizes desse meu colega que vai entrar em cena para receber o Troféu Imprensa. Vem aí o Augusto Liberato. Agradecer às pessoas que votaram no Gugu, agradecer aos jornalistas que escolheram o Gugu neste ano, mas eu queria também dizer, Silvio, que eu não sou merecedor desse troféu. Bem, Eu opinião muito pessoal. Eu não mereço esse troféu porque eu acho que esse troféu... Não tem nenhum problema, a gente guarda, pode deixar. Guarda. Esse troféu, Silvio, ele pertence e será sempre daquele que foi meu mestre e tem sido meu mestre, que é você. Tá certo, então muito obrigado, eu vou juntar mais um aqui. Bom, eu vou voltar. Eu gostei de ver isso, quer dizer, você vê, gente, para quem conhece o Gugu e o Silvio, são dois brincalhões, né? Então, a gente assistindo isso só traz felicidade. Eu fiquei olhando e falei, nossa, que alegres. E o Silvio brincalhão, ele também. Exatamente. Uma coisa de pai e filho, né? Com certeza, Muito né? queridos. Eu acho que, apesar de ter havido uma separação profissional, o elo de amizade, ele foi mantido. Durante um tempo, uma mágoa, assim, por parte do Silvio, dele ter ido para a Record, normal. Mas o sentimento de amizade, aquela coisa de pai e filho mesmo, né, se manteve, tanto que nos últimos tempos eles estavam muito próximos, desde o Teleton que o Gugu participou o ano passado, e há um pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, eles conversaram por telefone, eles teriam uma outra conversa, um encontro, não posso dizer se seja profissional ou não, mas uma coisa de amigo, como já havia sido no dia em que o Gugu, né, ele foi até a casa do Gugu conhecer aquela estátua, vamos dizer assim, que o Gugu trouxe para ele de presente, eles iam se encontrar de novo assim que voltasse tudo depois do período das festas. Um encontro que, infelizmente, não vai mais acontecer. Deve estar passado, né? Ah, sim. Olha, as informações que a gente Acho que era tem o filho que são ele não muito teve, tristes. né? Exatamente. O jornal estava dizendo isso ontem Silvio ou deve hoje, estar estava passado. falando. Ele era muito, muito próximo ao Silvio, né? Muito próximo ao Silvio. Sabe uma coisa muito que é engraçado, que eu ficava olhando assim para ele? Ele tinha feito o boneco do Silvio. Sim. Então, muitas vezes, esse boneco tava com o terno torto, a camisa torta, e ele pedia para Raimunda, ele ligava para o SBT, e ele pedia para Raimunda, que é a camareira do Silvio, Arrumar. de confiança, ir lá e arrumar o boneco. Que bonitinho. É uma coisa de A louco. cara dele, assim. carinho a cara mesmo, dele. E ele né? ligava lá, ele chegava nos ouvidos dele que o terno tava torto. Ele ligava e falava, Ele olha... ligava lá, ó, sobe lá, arruma lá. E quando eu ia pro SBT, ele pedia sempre para passar nesse lugar onde estava a estátua para ver como é que tava a roupa. Que bonitinho. A coisa mais terrível que eu tenho, assim, ou até talvez seja boa, foi que eu liguei pro Edu e falei, Edu, quero falar com o Gugu. Eu quero pedir uma autorização, a mesma que eu pedi para a Sônia, que eu pedi para vocês, enfim. E aí ele falou, vem. Eu falei, não consigo. Eu falei, então eu vou tal dia. A gente foi marcando, foi dando tudo errado. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque se eu tivesse visto, eu não ia aguentar. Eu não sei como... Eu acho que o Edu, a ficha dele não caiu, porque o Edu estava com o cheirinho dele o tempo todo. O Edu era o maquiador, né, toca o cabelo, toca a pele, toca a pessoa. 14 anos. Eu acho que fazendo eu acho que isso. não é nem questão da ficha cair. Quarta e quinta-feira, para mim, foram dias muito difíceis na minha vida. Hoje, por exemplo, teve um momento que eu chorei muito, porque a gente terminou de gravar a final do Canta Comigo, a gente fez todas as gravações, e eu peguei o material dele, que eu sempre faço com tudo muito carinho, e levei para casa, só que eu não arrumei. Só que agora... lavar, né? Lavar os pincéis, tal, a toalha que ele usava, porque assim, Lu, eu tinha uma coisa muito com o Gugu, como eu falei para você, eu fazia muita questão que ele se sentisse em casa. Então, o banheiro, eu arrumava tudo bonitinho para ele, com a escova, com o sabonete que ele gosta, o camarim também. Então, hoje eu fui abrir a toalha, foi a última toalha que ele usou, que ele passou no rosto. O sabonete que ele usou. E nós conversávamos muito. Ele me dava muitos conselhos. O Gugu era muito família. Ele era uma pessoa que... quando ele chegava no camarim, eu passaria horas conversando com ele. E eu sempre falei para ele, todos os funcionários do Gugu, nós temos mania de chamar ele de patrão. Então, ninguém chama ele pelo nome, que é até um gesto carinhoso. E eu falava, patrão, trabalhar com o senhor, para mim, é uma faculdade. Tanto como ser humano e tanto como profissional.
E diziam que ele ia ser o sucessor natural do Silvio. No começo, muito se especulou sobre isso, inclusive que a Globo teria chamado, não sei se isso é verdade. Foi, é verdade. Que a Globo teria chamado ele para ir, o Silvio ligou e falou, não, eu pago a multa, eu faço o que quiser, mas ele não vai. O Silvio foi para lá, foi para o Rio, foi falar com, na época, o Roberto Marinho, E aquela coisa toda. Ele trouxe o Gugu de volta, não foi. Essa não história, foi. E eu lembro quando eles voltaram para São Paulo, na mesma semana o Silvio convocou uma entrevista coletiva, todos nós estávamos lá, e apresentou o Gugu como sucessor dele mesmo, falou maravilhas. Ele falou na época que o Gugu tinha o jeito dele, Silvio Santos, de apresentar. Mas ele era muito melhor, porque o Silvio dizia, eu sou muito ansioso, eu falo demais, o Gugu é mais calmo, usa melhor as palavras, cobriu de elogios assim o Gugu, e ele ficou por muitos anos mais. O Né? Gugu era até calmo 2009. mesmo, né? Ele me parecia uma pessoa calma, ponderada. Você sabe que essa história dele Sim. ter ido para Globo era a história mais gostosa de se ouvir. Ele contava? Ele sentou no camarim, ele contava essa história, e assim, era uma história que você escuta por muitos... E era até divertida, não, e porque, o que assim, foi a ele maratona. fala que quando o Silvio teve problema na voz, na garganta, o Gugu já tinha assinado o contrato com a Globo, o Gugu tinha crachá. O cenário dele estava pronto já. Ele tinha ido para fora do Brasil para fazer um curso. Então, diz que quando o Silvio ligou para ele, que se marcou uma reunião na casa do Gugu, ele falou, mas Silvio, como que eu vou fazer isso? Já está tudo acertado, Roberto Marinho, o contrato, meu programa está para estrear. Deixa, Gugu, deixa que eu vou resolver. Vamos pegar um táxi. Diz que pegou um táxi, foi para o aeroporto de Congonhas, naquela época não se usava cartão de crédito, não se usava nada. O Gugu saiu só com um dinheirinho no bolso, o Silvio foi no guichê, diz que quando chegou no aeroporto já foi um voroço só, porque o Silvio estava no aeroporto de Congonhas, e compraram a passagem... Tinha aquele balcão de ponte aérea. Imagina, o Silvio Santos chegando com o Gugu. Aí compraram as passagens, foram para a Globo. Quando chegou lá, anunciaram que o Silvio queria falar com o Roberto Marinho. E o seu Roberto Marinho estava em horário de almoço. E aí o Silvio falou, eu espero. Diz que esperaram umas 2 ou 3 horas para falar com o Roberto Marinho. Aí quando chegou o seu Roberto Marinho, que o Silvio subiu para falar com ele, o Gugu ia subir. O Silvio falou, não, você volta para o aeroporto, você fica me esperando lá, eu vou subir, vou falar. Aí disse, quando o Gugu colocou a mão no bolso, o Gugu não tinha dinheiro para voltar de táxi. Aí falou, mas Silvio, eu não tenho dinheiro. Aí disse que o Silvio deu um dinheiro para ele, ele voltou, ficou esperando horas e horas e horas lá no aeroporto. Não se sabe. Ele falou que não sabe que até hoje o que o Silvio conversou com o Roberto Marinho. Diz que o Silvio voltou para o aeroporto e falou assim, Gugu, tá tudo certo, tudo resolvido. E essa história do dinheiro, diz que o Silvio, ele fala alto, né, Sônia? E o Silvio falou bem alto, e um monte de gente ouviu. Ele falou, o Gugu contou, que a gente ouviu a entrevista agora há pouco. E você vê como essa história mexeu com ele, que ele contou no Fábio Pochá em 2007. Tá, a gente colocou aqui agora há pouco. Nós vimos agora que ele falou, não tem dinheiro. Ele, ai, que vergonha. O que surpreendeu foi a própria Rede Globo contar essa história nesses dias de homenagem, colocar a foto do Gugu e do Silvio e contar que o Gugu esteve lá, foi contratado e o Silvio trouxe ele de volta. Quer dizer, são novos tempos na Rede Globo de televisão. Nem me fale, você estava no Fantástico. Né? Pois é, eu não vi, eu não soube, estavam me falando hoje esse tipo de coisa. Olha só, quem sabe a Globo não está dando uma relaxada. Não é? É isso que eu achei importante, sabe? Né? Quebrar esses muros e entender que somos emissoras co-irmãs. Claro. A RTV, a Globo, a Band, Record, todas as emissoras. Óbvio. Porque era a própria Globo que construiu esse muro. Né? Todo mundo lá em cima, a gente aqui embaixo, e, de repente, essa mentalidade está mudando. Né? A gente viu o Raul Gil lá, a gente viu o Ronivon lá, a gente viu o Sérgio Malandro lá, a gente viu tanta gente. O Malandro, inclusive, foi contratado da Globo, mas pessoas que normalmente não estariam lá. E, de repente, todos os artistas eram iguais para eles, irmanados na mesma dor, no mesmo luto, e eles deram para o Gugu a exata dimensão e a importância dele na história da TV brasileira, coisa que eles nunca tinham feito antes. Bom. Foi muito bom. Isso foi muito bom. Interessante, porque o Gugu tinha isso, ele unia as pessoas, era unanimidade, todo mundo gostava do Gugu. Eu não acho que eu nunca conheci alguém que não gostasse. Que falasse mal dele, não, né? Ele era um querido. Teve uma jornalista, eu não sei qual, eu vi muito rápido assim que me mandaram, que ela falou assim, eu vivi para ver a banheira do Gugu
no Jornal Nacional, na Globo. Exatamente. Né? A gente Então, viveu para isso. Ele gostava muito desse quadro, né? Com certeza. Banhara, é uma criação dele. E ela falou, eu vivi para ver isso. Né? E vou falar uma coisa a mais. Esse quadro, a Globo fez um programa ao meio-dia para competir com esse quadro. E eu fui fazer esse programa na Globo. E aí eu recebi uma ligação do Google, falou, mas se nem eu fui, o que você está fazendo aí? Volta para cá. E a Luísa dava show, porque engraçado. o Ibope era o único. Era Ele estourado. gostava. Aí ele tinha um programa ao meio-dia na Globo que tentava concorrer e não conseguia. E o quadro da banheira era um xodó dele, era um xodó mesmo. Por isso que a gente fala que quando uma pessoa realmente é talentosa, é querida, assim a gente tem que reconhecer, né? E muita gente, alguns famosos deixaram e falaram sobre a perda do Gugu. Coloca aí pra gente assistir. Foram muitos anos de trabalho, de amizade, e até nos momentos mais difíceis, nos nossos shows, nas nossas viagens, a gente ria muito. Ele nunca ficava bravo. Gugu, uma pessoa muito iluminada aqui, com certeza vai estar iluminando lá no céu. Um beijo carinhoso para toda a família, porque eles precisam de muita força agora, nesse momento. Mas vamos lembrar do Gugu com alegria, que assim era ele, sempre, sempre alegre. Perder um amigo próximo, perder um amigo querido, não é fácil para ninguém se despedir de alguém que fez parte da minha história, da minha vida. E o Gugu sempre foi um cara fantástico, uma mão estendida a amigos, a parceiros, a artistas, novos ou consagrados. E acredito que sempre utilizou da melhor forma possível, solicitamente, tudo isso em prol das pessoas, de nós, povo brasileiro, que hoje nos sentimos órfãos da presença física de um cara fantástico. O Gugu, para mim, é um cara que não deixou eu morrer na praia. Ele foi tudo para mim. Eu tenho muito orgulho de ter o meu nome atrelado ao nome do Gugu. Podem continuar me chamando de Eterna Musa da Banheira e do Gugu. O Gugu invadiu as nossas casas durante muitos anos, levando alegria, levando amor, levando diversão. A gente está precisando de pessoas, mais pessoas como o Gugu na televisão, porque, na minha opinião, até aqui, o Gugu foi único. Tinha um programa que já está gravado agora, né? O Canta Comigo, da Record, porque ele comandava esses fica dois isso? formatos, o Power Couple e o Canta Comigo. E eu ele adoro Power fez, Couple. afinal, gosta, Divertido né? mesmo. É muito divertido. E o Canta Comigo está pronto. E aí? A final está marcada para o dia 4 de dezembro. E a Record está pensando no assunto, porque as opiniões estão muito divididas. Parte do público quer ver esse trabalho dele, parte do público não quer ver. Na emissora também, né, as pessoas que entendem e cuidam da programação também estão em dúvida. Eu acredito assim, eu também fico em dúvida, não sei o que a gente sente. Eu acho que eu não conseguiria ver. Eu não consigo ver. Mas eu acho que tem um mundo, pelo menos meio Brasil, que quer ver. A gente que não quer ver tem a opção, né? Não sintoniza, não vai para a internet. Quem quer ver, e se eles não colocarem, não vão ter opção nenhuma. Então, acho que coloca, porque ele fez o trabalho dele até o final, lindamente. Foi uma final muito vibrante, muito emocionante, pelo que a gente sabe. Esse ano eu não participei. Eu participei do Canta Comigo da final do ano passado, que já foi ótima. Esse ano o programa estava mais afinado, o cenário mais aperfeiçoado. Ele estava muito feliz com isso. Ele até trouxe os filhos, né, nessa passagem deles por aqui. Ele levou para ver as mudanças no cenário, como estava tudo lindo. Estava muito feliz com esse programa. E foi a melhor edição do Canta Comigo, realmente. Então, eu acho que deveria ser exibida. Eu não vou conseguir ver, tenho certeza disso. Mas muita gente vai querer ver e aplaudir. Né? Mesmo porque tem energia dele ali. Ele veio gravar. Eu acho que ele cumpriu o trabalho, está redondo. E tem uma coisa também que é assim, televisão era a vida do Gugu. Esse ano, tanto o Power Couple quanto o Canta Comigo, nós fizemos, ele entrou de uma forma tão alegre, tão feliz, porque ele pegou o formato. O ano passado, por mais que ele fez, ele estava meio perdido ainda. Então, esse ano saiu tudo perfeito. Tá lindo o Canta Comigo. A final do Canta Comigo tá maravilhoso. Então, assim, foi emocionante tudo... mesmo. E foi você estava lá, muito emocionante. Viu, né? Então, assim, então, eu, particularmente, eu
gostaria de assistir. O que você acha que ele faria? Você acha que ele gostaria? Eu acho que ele gostaria que assistisse. Certeza. Porque, Lu, eu vou falar uma coisa para você. Trabalhar com o Gugu, quem teve a oportunidade de trabalhar com o Gugu, independente de ser na frente das câmeras ou por trás, o Gugu, ele pisava no palco, ele entendia tudo. Ele entendia da câmera, ele entendia da luz. Se ele chegasse no meio ali e a luz não tivesse boa, ele mandava chamar o iluminador, mostrava qual que era a luz que estava. Então, assim, pensa em você e num cara que entendia de tudo. E ele tinha prazer. Ele pegava a ficha, quando levavam para ele, para passar roteiro e tal, tudo. Ele falava, olha, vocês não acham que seria melhor? Ele se preocupava. Gostava do que fazia, Gostava né? o que fazia e o que ele ia passar para o público dele. Criativo, gostava. Criativo. É verdade. Uma vez na banheira, algum convidado deixou alguma coisa, e era ao vivo ali, quando era em Santana ainda, né? E aí ele me olhou, e era aquele olhar, né, Sônia? Né, sim, Renata? Ele sim. olha, ele fixa, né? Ele olha, ele me olhou e olhou para onde era para eu me atentar. Ele fez assim e fez assim. Aí eu fui disfarçadamente, peguei e passei para alguém que estava ali. Mas era assim, quando ele chega... Aí eu já peguei o jeito. Então, quando ele estava vindo, porque ele falava assim, vamos para a prova da banheira, que aquilo, né, a gente nunca mais a gente vai esquecer. Daí ele ia para os comerciais, né? E aí, às vezes, ele estava ali no Ibope, porque ele era louco com o Ibope, né, Sônia? Louco, o Parelhinho estava ali no canto do palco com ele. Louco, louco, louco. E às vezes a gente queria falar alguma coisa com ele, assim, a gente chegava assim, o jeito que ele olhava eu já entendia, se era a hora, se não era a hora, eu recuava. Depois eu achava que ele ia esquecer, depois ele vinha e fala, o que você ia falar? Você precisava, Muito querido, né? Agora, eu coloquei mais alguns depoimentos. Meu irmãozinho Gugu deixou todos os melhores exemplos que nós poderíamos querer. Generosidade, amorosidade, amizade, que ele já cansou de falar para mim, que é a sublimação do amor, a alegria, a vontade de poder crescer, a perseverança. O que você puder imaginar de coisas boas, esse meu irmãozinho tinha dentro do seu próprio coração. O Gugu era uma pessoa muito boa. Ele tinha algo especial, por isso que muitas crianças gostavam dele. Ele fazia brinquedos para criança, músicas para criança. Deixou um legado muito bom. O que é? Fazer coisas boas, ajudar o próximo. Ele tinha seu brilho especial, vai fazer muita falta para nós. A gente ainda não acredita que isso realmente aconteceu. O Gugu tinha um brilho especial e esse brilho realmente nós nunca mais vamos esquecer. Esse momento, para mim, está sendo o momento mais difícil da minha vida, falar sobre o falecimento do apresentador, empresário, amigo, Augusto Liberato, Gugu. A vida é realmente um sopro, né? Um amigo que se vai, um ídolo que se vai, a minha referência de profissional, né? Uma pessoa que eu conheço desde os 12 anos de idade, que acreditou em mim. Amigo, fica com Deus, eu tenho certeza que você vai estar do ladinho do mestrão lá em cima, alegrando todos os anjos lá em cima. Eu estava agora assistindo essa imagem do Rafael Ilha. A Sônia estava me explicando, porque ele cresceu com o Gugu quando ele era adolescente. Sim. E aí eles passaram um tempo criado brigados, Gugu, fizeram as pazes. depois eles passaram um tempo afastados. A reaproximação aconteceu em função do livro, da biografia do Rafa. Foi aí que eles se encontraram depois de mais de 10, 15 anos afastados, não é? E aí foi como se essa separação nunca tivesse acontecido. Eles começaram do mesmo ponto onde eles tinham parado. A amizade de verdade é assim, não é? Então o Gugu, inclusive, pediu para a gente que ele fosse o primeiro a ler o livro antes ainda da publicação, de tanta curiosidade que ele estava. E depois que ele leu o livro, que ele leu a biografia, ele chamou o Rafa e falou assim: eu nunca poderia imaginar que você sofreu tudo que você sofreu naqueles anos. Se eu soubesse disso, você não teria passado pelo que você passou, né? E aí ficaram super próximos. Ele fez um
especial com o Rafa na Record, contando toda a vida. E eles passaram muita coisa juntos nessa última temporada de gravação. Quer dizer, eu estava muito preocupada com o Rafa, qual seria a reação dele. E foi uma reação, essa que vocês viram, foi só um pouco de tudo que ele chorou e se desesperou. Imagina. No momento em que ele soube. Está sendo muito pesado para ele, realmente. É, porque foi uma pessoa muito ativa, muito presente na vida do Rafa. Sim, quando ele era... desde criança, desde os 13 anos de idade, né? É o que ele fala, se existiu o Rafael Williams, se existiu o Polegar, porque a gente viu a reação também do Alan, né? De todo o pessoal, do Alex, e foi uma coisa muito pesada, porque eles viveram momentos maravilhosos ao lado do Gugu, tudo em função do Gugu, né? Lu, uma coisa que me registra assim bem quando eu falo no Gugu, o que me dá força é que toda partida de um artista, e eu estive, Luísa, Sônia também, em muitas partidas, em muitas despedidas, e todas as despedidas ele enaltecia o artista. Às vezes o artista nem era tão famoso assim, ele pegava, fechava o foco no artista, enaltecia, registrava o artista lá em cima para ajudar a família do artista, para ajudar todas as pessoas que dependiam daquele artista. E quando eu vejo as homenagens para ele na televisão, eu tenho essa sensação que ele quer um sorriso, que ele quer essa entrega sua, da Sônia, de todas as emissoras, de todos os apresentadores, que ele espera por isso, porque ele fez isso. Até por pessoas muito humildes de expressão, ele entregou como o astro se registrou. Então, eu não me sinto aqui tão mal, eu me sinto como se eu estivesse podendo dizer para ele obrigada, entendeu? Por todos. Com certeza. Verdade. Ele não fazia distinção entre as pessoas, né? Para ele era tudo ser humano, independente do que você tivesse, não tivesse. E assim, esse profundo amor pela família. É isso que eu ia o falar. Sonho de ter filhos. Porque assim, Dia das Mães, a gente fazia ao vivo a transmissão de partos para mostrar o primeiro bebê que estava nascendo naquela tarde. O meu filho nasceu assim, né? O Marcos nasceu no domingo, bem lembrado, o Marcos André nasceu no Domingo Legal. Isso. Meu parto foi ao vivo. Isso. Não fui eu que fiz assim, a transmissão, não o parto. Eu me lembro disso. Mas eu fiz muitas transmissões desses partos, acho que chegou a ser uns 4, 5 anos assim. E ele se emocionava de verdade com o nascimento dos bebês. Estou mostrando aqui a família dele, família linda, né? Não, e você imagina, né? esse menino, 18 anos, que é a fase que mais precisa do pai, né? Essas meninas, gente, Uma graça. Uma graça, uma família linda. Ele já se sente... Ele era louco por esses filhos, né? Não, e você sabe que as 2 últimas vezes agora que a gente falou sobre morte, que a gente conversava muito a respeito disso, foi quando a gente voltou a gravar o Canta Comigo, que infelizmente a gente tinha perdido a Daisy do Fat Family, que ela é uma das juradas, ela era. E foi com a morte do Roberto Leal. Ele ficou muito sentido, porque a mãe dele é muito fã do Roberto Leal, por ela ser portuguesa também. E na casa dela tinha um porta-retrato do Roberto Leal. Então ele ficou muito preocupado com a mãe dele, pela tristeza que a mãe dele tinha ficado. E aí ele ligou, tão preocupado que ele era, porque o Gugu era assim, mandou fazer uma coroa de flores, mandou caprichar na coroa de flores para mandar entregar para o Roberto Leal. Ele era muito humano. O Gugu ajudava muitas pessoas. E ele fazia e não falava, e não né? falava. Ele fazia muita coisa. O Gugu coisa e ele ajudou não muitas falava. pessoas. É isso que a O Sônia Gugu falou. estava sempre pronto a ajudar alguém. Inclusive, foi o que a gente falou, e quando ele faleceu também ajudou pessoas, né? 50 pessoas foram beneficiadas. Quer dizer, a pessoa, né? quando tem essa missão, ela vai até o final. E é maravilhoso. Eu só queria agradecer vocês duas, que a gente falou em parto, lembrei agora, não tem nada a ver, eu sei, mas o quanto a Sônia me ajudou na vida e o quanto você me ajudou na vida. O Gugu também. Então, eu estou num programa que eu me sinto muito amada. Eu quero entregar. Pode ter certeza que você é. Meu amigo Edu, porque vocês são pessoas que escreveram a história junto com ele, né? Você depois, a Sônia nasceu. Todo mundo veio junto. antes do Gugu, não veio? Não. Não? Eu vim depois. Depois? Acho que uns 5 anos depois, por aí. É que a Sônia está sempre presente, é como se nunca tivesse Sempre. vindo. Sempre Fala esteve. da vida do artista, traz o Sônia artista, traz sempre a verdade, traz a vida, traz a geladeira vazia, a geladeira cheia. O Gugu queria isso, que os artistas tivessem emprego, que as produções trabalhassem, que as emissoras girassem. Com certeza. Exatamente. E nós fomos conversar com pessoas que trabalharam diretamente com o Gugu para ver como é que elas estão. E, com certeza, eu acho que elas vão celebrar a vida do Gugu. Apesar dessa tristeza toda, ele era uma pessoa tão alegre que não tem como não pensar com carinho, né? Coloca aí. Tem hora que a gente fica sem palavras, sem saber começar, nem saber terminar. Só quero dizer a todos que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo muito a esse cara. Devo muito, muito ao Gugu. Então,
as minhas palavras são de agradecimento, saudades eternas. Eu perdi um grande irmão e perdi um grande amigo. E aonde ele estiver, esteja nos braços de Cristo. Te amo, Toninho. Fica com Deus. Era uma amizade muito grande mesmo, incrível. Ele era respeitoso profissionalmente e ele acrescentava muito, entendeu? Ele tinha grandes ideias, ele era um cara com boas ideias. As ideias deles normalmente era na mosca. Um pouquinho que a gente fazia para ele já era um negócio incrível. Ele valorizava muito o trabalho dele, valorizava muito as amizades. Ele conhecia todo mundo na televisão, todo mundo, ele tinha amizade com a emissora inteira. Fiquei muito triste de saber desse acidente que houve com ele. Eu me senti mal, não estava acreditando, me emocionei muito, mas me emocionei demais. Ele não devia ter ido embora, para mim ele não foi, e sei lá, onde ele estiver, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço. Eu acho que ele não morreu, não. Ele pode estar por aqui, está em algum lugar. Para mim, ele não foi ainda não. Pois é, Sônia, a gente vê aí as pessoas que trabalharam com ele, né? Sim. E você sabe que eu estava comentando com a Sônia agora do Silvio Santos, porque ele deve estar muito sentido. Eu queria mandar um beijo especial, porque ele é tão querido comigo sempre. E eu imagino o quanto ele deve estar sentido, o quanto ele deve ter realmente ter machucado a perda, porque é uma pessoa que, querendo ou não, era como se fosse um filho para ele, né? No mínimo, só no ar o Gugu já estava há 30 anos, mas o Gugu faz parte do SBT desde os 14. Então, você né? imagina. Então, é uma vida que você passou perto daquela pessoa e conviveu com ela. É uma E o perda Silvio, gigantesca. só para dizer para você, se você estiver me assistindo, eu sei que você assiste, vou até dar uma cruzadinha de perna para ele ficar mais feliz. Silvio, olha, não fica muito triste, porque a gente precisa de você. Agora, então, a gente precisa de você mais 40 anos. Então, tristeza não é bom, não. A gente já deu. Daqui a 40 anos a gente volta a falar sobre esse assunto, né? Então, fica mais felizinho, fica alegre, falando besteira, que a gente adora, que é assim que a gente gosta, não é? Quando parar de falar besteira, é porque está com problema. É isso aí, estamos de volta, voltando para o Super Pop. Estou aqui com Sônia Abrão, Luiz Ambiel, Renata Banhara e o Eduardo, maquiador e amigo do Gugu. A gente fazendo um programa que realmente eu não esperava. É um programa que eu não sei, não aprendi ninguém gostaria de fazer, não, esse programa. A gente está vivendo isso já desde da quinta-feira passada, né? Tá muito pesado emocionalmente. É um custo que a gente não quer para ninguém, na verdade. Não, e agora a gente fica naquela, e o velório, as pessoas ficam, vai ser uma comoção total. Alguém tem notícias como vai ser? Porque está todo mundo se perguntando. Você soube alguma coisa? Não, ainda não. A gente está todo mundo esperando o que o pessoal está falando. Você sabe que vai ser aberto ao público, mas como que vai ser essa organização? Como que eles vão fazer? Eu acho interessante isso, Sônia, porque as pessoas precisam ver para crer, né? Porque é uma coisa tão absurda. Eu acho que a gente estava comentando isso, inclusive, né? Acho que a ficha só vai cair mesmo a hora que isso se concretizar diante dos nossos olhos. A questão do luto, né? De você poder ver e entender. De você ver, é necessário psicologicamente, tem uma explicação para isso. Você não acredita, Se você não vê, você não concretiza, não assimila e quando a informação chega para você, que nem a gente já tinha levado susto quando teve a fake news. Dia 4 de novembro. Teve isso ainda. Quando chegou a fake news, que eu estava no telefone, me ligaram para saber se era verdade. Não, mas assim, antes dele desmentir, as pessoas começam a ligar para as pessoas mais próximas para saber se isso é verdade. Pânico, né? Nossa, eu entrei em desespero. Até você descobrir que isso é uma fake news, é desesperador. É horrível. Então, eu queria agradecer a vocês que estão aqui. E uma coisa, eu acho que a gente tem que lembrar do Gugu sorrindo, brincando. Na banheira, ele morreu uma pessoa realizada. Vamos manter a calma para os filhos, para a esposa. E que eles tenham um pouco de paz e consigam aí carregar esse legado que o Gugu deixou para todos nós, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada.